O veto é uma abraçadeira com as cores do arco-íris. Um movimento para cercear discursos a favor da comunidade LGBTI+, num país onde ser parte dela é crime. Mais uma situação que expõe a FIFA e a decisão de organizar a Copa do Mundo no Catar. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Dia em que a Inglaterra estreou na Copa do Mundo do Catar com a primeira goleada do torneio. Venceu o Irã por 6-2, num jogo com muitos gols dentro de campo. Gols e também protestos. Os jogadores iranianos não cantaram o hino nacional na tradicional execução antes da partida, demonstrando solidariedade a protestos de rua que ocorrem no país persa desde que uma jovem morreu quando estava sob custódia da polícia moral iraniana. Os jogadores ingleses, por sua vez, se ajoelharam numa manifestação antirracista que passou a ser feita após o assassinato do George Floyd, um homem negro asfixiado por policiais brancos em 2020 nos Estados Unidos. Mas nem todos os protestos previstos foram feitos. Um deles foi impedido após uma movimentação fora das 4 linhas, antes da bola rolar. Uma movimentação que tem a ver com a abraçadeira usada pelo capitão da seleção inglesa, Harry Kane. Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suíça e País de Gales tinham anunciado antes da Copa que os seus capitães usariam braçadeiras com a inscrição One Love, um só amor em tradução livre, e as cores do arco-íris. A ação seria um protesto contra as leis do Catar, que criminalizam a comunidade LGBTI+. Mas horas antes da Inglaterra entrar em campo, e a Inglaterra foi o primeiro desses times a estrear na Copa, a FIFA fez uma manobra para barrar a manifestação. A entidade máxima do futebol disse que ia orientar os juízes a dar cartão amarelo para os capitães que usassem as braçadeiras. O regulamento da organização proíbe que os uniformes dos jogadores tragam mensagens comerciais, políticas ou religiosas. Além disso, os capitães devem usar as braçadeiras fornecidas pela própria FIFA. Então, essas 7 seleções europeias emitiram um comunicado conjunto voltando atrás. Na nota, as federações de futebol desses países disseram que estavam preparadas para arcar com eventuais multas a serem aplicadas pela FIFA, mas não iriam penalizar suas equipes esportivamente dentro de campo, expondo os jogadores à punição do cartão amarelo. Abre aspas para o comunicado. Nossos jogadores e treinadores estão desapontados. Eles são fortes defensores da inclusão e mostrarão apoio de outras maneiras. Fecha aspas. O Harry Kane, então, acabou usando uma outra abraçadeira com a inscrição No Discrimination, ou seja, sem discriminação, e também com fundo preto, não de arco-íris. Essa foi a alternativa dada pela FIFA. A ideia era abafar essa movimentação dos europeus para protestar contra as violações dos direitos LGBTI+, no Catar a partir do uso de braçadeiras com mensagens genéricas, como sem discriminação, salvem o planeta e educação para todos. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Esse que você ouviu é o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no sábado, numa fala a jornalistas na véspera da abertura da Copa do Catar. Nesse trecho, ele, que é um homem branco, europeu e rico, disse que se sentia gay, que se sentia uma pessoa com deficiência e que se sentia um trabalhador imigrante. Nesse mesmo discurso, ele disse que tinha empatia por essas populações, que sabia da dor e do preconceito que essas pessoas sentiam, porque ele, Infantino, sofreu bullying na infância por ser ruivo e filho de italianos. Infantino, que tem nacionalidade suíça. Esse discurso foi feito em resposta às críticas recebidas pela FIFA por ter aceitado sediar a Copa do Mundo no Catar, uma monarquia do Golfo Pérsico de fé islâmica que concentra grandes reservas de petróleo. Além de tentar evocar um lugar de fala para se referir à comunidade LGBTI+, o Infantino também citou o histórico colonialista e a crise migratória na Europa para minimizar as denúncias sobre as condições degradantes de trabalho no país árabe. Foi um discurso muito criticado por usar uma comparação descabida para relativizar as violações a direitos no Catar.
Mortes na construção civil, jornadas extenuantes, baixos salários, retenção de passaportes e condições precárias de moradia para imigrantes de países pobres como Nepal e Bangladesh foram denunciados desde que o Catar começou as obras para a Copa. O jornal britânico The Guardian fez um levantamento mostrando que desde 2010, ano em que o país foi escolhido para sediar o evento, até 2021, mais de 6.500 trabalhadores da construção civil morreram no país. A FIFA e o Catar contestam esse número e falam que só 3 pessoas morreram na construção de estádios. Independentemente do número de mortes, a pressão sobre a exploração de mão de obra no Catar fez com que a monarquia que governa o país revisse o sistema de apadrinhamento que regulava as relações de trabalho por lá, um sistema chamado kafala, que obrigava o imigrante a ter um padrinho que cuidava do visto, da documentação e financiava a viagem do trabalhador. Na prática, isso fazia com que o padrinho tivesse controle total sobre a vida do imigrante, que precisava da sua permissão para sair do país, para mudar de emprego e até para alugar um imóvel para morar. Além disso, o país também tem políticas opressoras contra as mulheres, que vivem sob a tutela de seus pais, maridos e irmãos. Para trabalhar ou viajar ao exterior, elas precisam de autorização de um guardião masculino. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, qualifica como preconceito ocidental as críticas a essas leis e ao fato da entidade ter aceitado fazer a Copa no país. A primeira Copa, aliás, organizada no Oriente Médio. Para os críticos, o evento funcionaria para limpar a reputação do Catar, num fenômeno chamado sports washing. A atenção em torno da Copa do Mundo, cheia de estádios modernos e altamente globalizada, criaria uma propaganda positiva sobre o país e tiraria a atenção do seu histórico negativo com relação aos direitos humanos. Mesmo com esse esforço todo, o país teve que lidar com muita repercussão negativa à medida que a Copa ia se aproximando. Uma série de artistas internacionais como Rod Stewart, a Shakira e a Dua Lipa disse que não se apresentaria no país por causa das leis e costumes locais. Ser homossexual é ilegal no Catar. O Código Penal do país prevê penas de 3 a 5 anos de prisão para relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E até a pena de morte em alguns casos, embora não haja registros de que ela já tenha sido aplicada no país por esse motivo. Além disso, um relatório da ONG Human Rights Watch, divulgado em outubro, revelou 6 casos de tortura e 5 de assédio sexual de pessoas LGBTI+, que ficaram sob a custódia policial entre 2019 e 2022. Segundo a Organização de Direitos Humanos, em um desses casos, as vítimas foram levadas a uma prisão subterrânea, agredidas, humilhadas e obrigadas a revelar todas as pessoas do seu círculo que também eram LGBTI+. Há ainda relatos de homossexuais catares que pediram asilo em outros países para não sofrer perseguição. O governo do Catar nega as acusações e diz que a sua polícia não torturou ninguém. O comitê organizador da Copa disse que todos os torcedores são bem-vindos no país. E a FIFA afirmou antes do evento que ia garantir o uso de bandeiras do arco-íris e outros símbolos LGBTI+, dentro e no entorno dos estádios. Mas manifestações de afeto físico, beijos, abraços, andar de mão dada, isso tudo continuaria submetido às leis locais. Um dos embaixadores da Copa do Mundo, o ex-jogador de futebol Khalid Salman, disse numa entrevista a uma TV alemã pouco antes do evento que a homossexualidade é um dano mental, dando mais um sinal de como o país do Oriente Médio lida com a comunidade LGBTI+. Uma vez que as manifestações ficaram proibidas dentro de campo, fora, vários jornalistas vêm usando a abraçadeira para protestar. Aqui no Brasil, o Juliano Dipp, da Band News, reagiu com indignação à manobra da FIFA para barrar as braçadeiras coloridas dos capitães das seleções europeias. E é com a fala dele que a gente fecha esse bloco. Mais uma vez, a gente vai vendo o apagamento da população LGBT. A braçadeira seria uma forma de protestar contra um país que considera pessoas LGBTs como eu, pessoas que sofrem de doença mental. Veja bem, e ao invés de protestar, nós vamos jogar esse assunto para debaixo do tapete. Como a gente viu recentemente nas eleições aqui no Brasil. Com medo de perder voto, candidatos não tocavam neste tema. E assim, ano por ano, o Brasil se torna cada vez mais, repetidamente, o país que mais mata LGBTs. E assim, o Catar, ano por ano, vai incluindo cada vez mais os seus LGBTs na lista de pessoas que conseguem asilo em outros países porque são impedidas de viver no seu país de origem. Acabam tendo que se separar de seus familiares, de cortar laços de uma vida inteira, simplesmente pelo direito de existir.
COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sediada no Egito, apresentou neste domingo o seu texto final, assinado pelos países que participaram das negociações ao longo de 2 semanas. A Mariana Vick fala aqui sobre o resultado. Mariana, quais avanços a COP27 trouxe e o que ficou no meio do caminho? A COP terminou no domingo com a divulgação de um acordo que prevê a instalação de um fundo para reparação por perdas e danos para os países mais afetados pela mudança climática. Como a gente já explicou aqui no Durma Com Essa, perdas e danos são os resultados de desastres causados pela crise do clima, como enchentes e ondas de calor. Fazia anos que os países mais afetados por esses desastres pediam a criação de um fundo para reparar esse tipo de dano, mas foi só em 2022 que o assunto entrou pela primeira vez numa COP. O acordo final veio depois de 2 semanas de negociações entre os participantes do evento. No começo, a União Europeia e os Estados Unidos hesitaram em concordar com a proposta de criar um fundo, dizendo que poderiam assinar um cheque em branco para financiar eles, os países ricos, um grupo de nações em desenvolvimento que poderia incluir potências como a China e grandes poluidores como os países árabes produtores de petróleo. Mas, depois das negociações, os países desenvolvidos concordaram em destinar recursos por mais de 10 anos para países particularmente vulneráveis a mudanças climáticas, como países-ilhas que são muito ameaçados pelo aumento do nível do mar. Na prática, o texto prevê a criação de um comitê de transição que vai formular as regras desse fundo para serem analisadas na COP28 em 2023. O comitê vai analisar, entre outras coisas, quem vai financiar o fundo, quais nações vão receber recursos, qual a forma de pagamento e quais os prazos para os repasses. Essa decisão foi comemorada, mas não é considerada suficiente. A avaliação geral é de que a COP27 teve um acordo mais tímido do que a edição da Escócia em 2021. O acordo também não foi ambicioso para propor redução nas emissões que vêm de combustíveis fósseis, que são os principais responsáveis pela mudança climática. Obrigado, Mariana. Tem um texto sobre o assunto disponível na Ponto Futuro, a editoria do Nexo, que reflete sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles o clima. Vai lá conferir. nexojornal.com.br/pontofuturo. O Brasil teve mais um fim de semana com bloqueios em estradas e aglomerações em frente de quartéis, reunindo manifestantes que pedem um golpe de Estado por meio de uma intervenção militar para impedir o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de tomar posse. O César Gaglione fala sobre o assunto com a gente. César, hoje veio a público um relatório da Polícia Rodoviária Federal mostrando um cenário preocupante em Santa Catarina. O que diz esse relatório? A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina disse que os bloqueios que aconteceram no fim de semana são, abre aspas, criminosos e violentos, fecha aspas. O relatório disse que as táticas usadas pelos manifestantes lembram a ação de terroristas e dos Black Blocs, grupos que se articulam para atuar de maneira mais violenta em protestos. Os manifestantes bolsonaristas usaram rojões, bombas caseiras com gasolina, óleo e pregos para furar os pneus de quem tentasse atravessar o bloqueio em cidades como Sombrio e Joinville. O relatório disse que tudo isso foi feito de forma coordenada e organizada, e o Ministério Público Estadual vai trabalhar para identificar e investigar as lideranças. Há mais protestos radicalizados assim? Qual que é a situação dos bloqueios depois do fim de semana? No Mato Grosso, um posto da concessionária responsável por um trecho da BR-163 foi atacado a tiros e incendiado na madrugada de domingo, dia 20 de novembro, próximo a um local onde havia protestos. No local também foram queimados um guincho e uma ambulância. Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal chegou a associar o caso às manifestações, mas a posição do órgão era de que ainda não havia elementos suficientes para dizer que a motivação foi política. Na manhã dessa segunda-feira, dia 21 de novembro, havia 19 pontos de bloqueio. Além disso, no estado do Mato Grosso, 2 caminhões foram queimados em um dos protestos. A antropóloga Isabela Calil disse ao Nexo que bloqueios e atos em frente a quartéis estão cada vez menos numerosos, mas estão se radicalizando cada vez mais. Já o cientista político Bruno Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais, disse numa entrevista publicada hoje que protestos assim, buscando, nas palavras dele, uma desestabilização violenta da política, devem continuar ao longo de todo o mandato de Lula, que toma posse em 1º de janeiro de 2023. Valeu, César. Os textos que ele mencionou estão disponíveis em nexojornal.com.br.
do cerceamento a protestos LGBTI+, na Copa do Catar, passando pelo texto final da Convenção das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, até chegar à radicalização dos protestos golpistas do Brasil, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick e César Gaglione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.